Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. E sem mais delongas, ou melhor, sem nenhuma delonga, vamos conversar com o jornalista, escritor e documentarista Patrick Santos, num episódio especial para a gente marcar o final desse ano de 2022. Oi, Patrick, seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Mais uma vez, por sinal, essa é a sua segunda participação no nosso programa. No episódio no qual você participou, em 2020, você deu a sua lista de dicas de livros, os livros que você estava lendo, você comentou os seus livros do coração naquele momento do podcast, naquele episódio do podcast de 2020. A gente pode voltar a dar dicas de livros aqui, mas eu queria fazer algo um pouquinho diferente. Quais os livros que você se lembra, que você guardou aí na memória, as dicas de livros de convidados do seu podcast 45 do Primeiro Tempo? Érico San Juan, querido, muito obrigado pelo convite. É uma delícia, né? Sempre estar falando com você. Mais honrado ainda, né? De estar no Ilustre Podcast pela segunda vez. Eu que vi o podcast nascendo, enfim, a gente conversa bastante, né? Ultimamente nem tanto, acho que estamos corrido aqui, eu de um lado, você do outro, mas a gente sempre tem uma relação muito, muito carinhosa, isso é muito legal. Então, estou muito honrado de estar aqui de novo no teu podcast. E, bom, começando a falar de livro, é sempre um assunto que você sabe que eu gosto muito, né? Eu me lembro, sim, que na primeira participação eu passei alguns livros, né, que eu gosto, né? Minha lista de principais livros. E você sabe que esse quadro do podcast, o 45 do Primeiro Tempo, bem no final, né, que eu pergunto para o entrevistado da semana, para ele indicar um livro, e eu sei que eu sou um pouco sacana, que eu peço para a pessoa só indicar um livro, porque tem que ser aquele livro que marcou, né, em algum aspecto a vida do convidado. Então a gente criou uma biblioteca que está até na Amazon, né, são mais de 180 livros, com conteúdos riquíssimos, né? Já que são as indicações dos convidados. E, poxa, é sempre um momento que eu gosto muito, e tem muitos livros, Érico. É, que assim, alguns eu me interesso na hora, outros lá eu compro mesmo, né? Enfim, às vezes eu compro mais livros do que eu consigo ler. Mas tem um livro gozado, né? Que são livros que se repetem nas indicações, o que reforçam o sentido dele, né? Tem um livro do Eckhart Tolle, um pensador muito contemporâneo, que é o autor do livro O Poder do Agora, que deu grande projeção para ele. Mas ele escreveu um segundo livro, não sei se é segundo livro exatamente, mas foi um livro pós-Poder do Agora, que se chama Um Mundo Novo, né, onde ele traz um olhar muito interessante sobre tudo isso que a gente está vivendo, como que a gente se relaciona, a questão da nossa mente, né, de viver um pouco no agora, mas sempre com um olhar um pouco filosófico. Ele coloca a vida dele ao experimento do que ele fala, né? Sabe aquela pessoa que tem uma vivência, que atravessa muitas situações para aí sim tecer algum comentário e algum ensinamento sobre o que ele viveu. Então é um livro muito legal que chama Um Mundo Novo, do Eckhart Tolle. Esse é um livro que eu acho interessante. Tem um livro também que é de um autor que eu gosto, você sabe que eu cito sempre ele, que eu já li o livro O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Ele foi citado por um convidado, mas que citou um outro livro dele que eu estou muito a fim de ler, que é A Economia Sagrada, do Charles Eisenstein. É um livro do Charles, que também é um pensador muito contemporâneo. Ele tem uma visão interessante, né? Você não consegue qualificá-lo, né? Definir, ele é da esquerda, ele é da direita. Não, ele é um pensador que pensa a sua maneira, né? Ele também faz da sua vida um grande laboratório, né?
E nesse livro, A Sagrada Economia, Economia Sagrada, ele traz um novo modelo para um capitalismo, né? Ele não tenta reinventar nada, ele só faz a gente pensar sobre uma série de questões envolvendo um modelo econômico, né? Mas a partir do pequeno, da sua pequena região, do seu pequeno círculo de amizades, e como é que você vai introduzindo isso numa escala maior. Enfim, é um livro muito interessante também que eu gosto bastante e tô super afeto, gosto do autor, né? Então, consequentemente, a vontade de ler um outro livro dele é muito, muito legal. Enfim, são vários livros, Érico. Aliás, cara, eu deixo até a recomendação aqui, quem quiser, quem se interessar, tem lá uma página do 45 com muitos livros e eu costumo dizer, quer referência? Vai lá na biblioteca do 45 na Amazon, que você encontra um monte de livro legal. Tá bom? Acho que é isso para essa primeira resposta aqui. Você sabe falar de livros, para mim é uma delícia, né, cara? Já que a gente começou falando dos livros dos convidados do seu podcast, Patrick, queria que você destacasse para a gente, para o nosso ilustre ouvinte, quais são as entrevistas, os papos, as conversas que te marcaram até hoje nas já centenas de episódios do 45 do primeiro tempo? Que conversas aí que ficaram mais frescas aí na sua memória, no seu coração, entre tantos convidados interessantes, surpreendentes e emocionantes, talvez seja difícil de destacar meia dúzia deles, né? Todos têm a sua relevância, o seu significado. Mas o que te marcou aí de convidados, de histórias, de episódios do seu podcast? E também qual é a entrevista, quais são as entrevistas, os episódios que você gostaria de ter feito. Infelizmente tem um episódio que você jamais vai fazer, infelizmente mesmo, né? Um recente, uma ausência muito sentida aí, que você estava prestes a realizar uma entrevista e infelizmente o convidado deu adeus a todos nós, né? De uma maneira até involuntária, né? Talvez injusta, né? Para todos nós. Então, quais são os convidados em entrevistas marcantes e quais são as grandes ausências aí do seu podcast? Ô, Érico, poxa, aí são. Agora estou experimentando meu próprio veneno, né? Quando eu peço para a pessoa escolher um livro, né? Escolher. Bom, eu posso citar, são muitas, eu gosto de todas as entrevistas, cara. Eu sempre falo que eu não entrevisto, eu não faço assim, eu não escolho os meus convidados porque é uma demanda das pessoas assim que me escrevem. Claro, tem muitas indicações ali, mas antes de pegar ali o telefone, o contato ou o e-mail da pessoa e fazer essa aproximação, fazer o convite, eu sempre tento conhecer melhor aquilo que está sendo sugerido ou que aparece na minha vida de alguma forma, né? Eu costumo dizer que eu faço o podcast para mim, né? São as minhas perguntas, né? Então eu tenho um carinho gigantesco por todos os convidados que passaram pelo podcast, né? Já já a gente chega à marca de 200. Mas claro, tem sempre aquelas que mexem mais, né? Você fica com aquilo durante um tempo, né? Eu adoro sair daquela entrevista que eu acabo de fazê-la e fico reverberando aquilo, o que a pessoa fala eu vou pesquisar, eu vou entender melhor aquilo que foi passado, vou esmiuçando, né? Isso tem um quê aí desse meu DNA jornalístico, né? Mas, pô, eu vou citar algumas assim que me ocorrem aqui. Gostei muito de uma entrevista que eu fiz com o Xuxa, o nadador, o Fernando Scherer. Cara, ele foi muito visceral na fala dele, assim, ele teve uma depressão profunda após a aposentadoria das piscinas, né? E não só porque eu acompanhei a vida dele como telespectador, né? Quem gosta muito de Olimpíadas, as vitórias, ele sempre foi um cara que. Ele sempre me passou uma certa antipatia na forma, no jeito, né? Muita gente gostava mais do Gustavo Borges, né? E não do Xuxa, porque o Xuxa tinha aquela coisa
personalista, né? Enfim, mas eu sempre acompanhei muito. E quando eu fiz esse papo com ele, cara, ele se desconstruiu assim de uma maneira. Eu honro muito essas pessoas que conseguem olhar para a própria vida e tirar delas muitos ensinamentos, né? Principalmente quando você vai na dor, né? E ele me deu uma entrevista muito profunda, tanto que ele gostou muito do papo também. Acho que criamos uma sintonia ali que possibilitou criar uma zona de segurança para ele falar. Ele fala dos dramas, dos medos, de como ele enxerga a vida, dos mergulhos que ele fez. Então, é uma entrevista que eu gostei muito, assim, foi bem forte, teve uma ótima repercussão também. É... Poxa, eu gostei muito do papo que eu tive também lá atrás. Acho que foi uma época que você também ainda fazia as caricaturas, né? Da primeira fase do podcast com o Márcio Libar. Gostei muito do papo com o Libar. Ele é um cara, tem uma história de vida muito legal, né? Como palhaço, a forma como que ele vive essa cultura popular e como parece que ele capta uma essência assim do ser humano muito legal a partir do olhar do palhaço. Lembro que ele fala muito das nossas vulnerabilidades. Foi um papo muito legal, assim, gostei bastante também. Teve um papo que eu tive com o Fernando Freitas, um constelador. Não sei se não foi o primeiro constelador que passou, mas é um cara assim médico que ele traz ele desenvolveu um método próprio a base são as constelações familiares. Ele é um estudioso, mas ele traz a medicina, ele olha o corpo, a psique de uma forma mais ampla, né? Ele dá como eu gosto de dizer, um zoom out assim na pessoa e traz ensinamentos muito legais. Eu lembro que acho que foi a primeira entrevista que eu, sei lá, passei de 1 hora e meia de conversa. Eu gosto de deixar sempre ali em torno de 1 hora, mas esse dia em especial, a hora que eu me dei conta, a gente já tinha passado de 1 hora e meia de conversa. Foi bem legal, bem profundo. Fernando Freitas. Puxa, cara, tem vários, assim, vários. Eu teria que ir passando a timeline ali bom, essa foi muito boa, assim, mas tem umas muito legais. Eu gostei do Pedro Superti também, foi uma entrevista muito interessante, que é um publicitário, o criador do Fator X, um cara jovem, assim, mas com uma visão muito integral da vida. Falando em integral, olha, mais uma aqui que me marcou bastante também. Depois fui fazer o curso dele, que é o Ari Hainsford, que é o cara que traduz o Ken Wilber no Brasil. Um dos tradutores, né? Mas eu acho que é o principal tradutor do Ken Wilber, o filósofo americano, místico, que desenvolveu a teoria integral. O papo que eu tive com o Ari foi bem profundo, bem interessante. Ari Hainsford. Enfim, eu vou ficar falando muito aqui, Arico. Já estou com uma resposta aqui de mais de 5 minutos. Enfim, essas são algumas entrevistas. E tem muitas que eu gostaria de fazer. Não fiz, acho que com relação à tua pergunta, você citou o Ademar Gevaert, né, que é um ufólogo, o fundador da revista UFO, um dos grandes ufólogos, estudiosos, né, dos fenômenos extrafísicos. O Ademar Gevaert, ele faleceu recentemente, e eu havia falado com ele na semana anterior. Ele sofreu um acidente doméstico e eu havia falado com ele, a gente tinha acertado a entrevista. Depois eu vi que ele não estava me respondendo e recebi a informação de que ele havia sofrido esse acidente doméstico e infelizmente veio a falecer. Eu sempre acompanhei o trabalho do Ademar, eu acho um cara fantástico, sim. Então, a entrevista que infelizmente eu não consegui fazer em função dessa fatalidade que tirou sua vida. Mas teve uma que eu sempre gostei, mas eu ainda não. Eu entendo um pouco o inglês, mas eu ainda não tenho domínio total não tenho domínio, né, profundo da língua para fazer algumas entrevistas em inglês. Estou estudando bastante ainda, mas eu sou muito fã do Charles Eisenstein, é um cara que eu gosto muito. Como citei até os livros dele, eu acho que seria um papo muito legal. Quem sabe mais para frente ainda. E tem muitos que, às vezes, pessoas que eu quero fazer e não fiz ainda. Estou aguardando algumas respostas, mas enfim, sempre há tempo, né? Patrick, a sua vida tem uma figura inesquecível que se foi esse ano. Está presente na memória de todos nós, está presente na memória dos leitores do seu livro 45 do Primeiro Tempo. É uma das figuras, será sempre uma das figuras centrais aí da sua existência. E conta pra gente
do legado da Dona Nena na sua vida. Para quem não conhece, conta brevemente aí da história dela, do que ela desempenhou na sua vida, o que te ajudou, as lições de vida que ela deixou, né? Então conta pra gente do legado da Dona Nena. Ah, Ericô, falar da Dona Nena, que é minha avó, né? Minha mãe foi criada por ela, nos deixou esse ano, no dia 29 de agosto, depois de ficar acamada nos últimos 4, 5 anos assim, da sua vida. Foi um processo bem difícil, né? Mas, enfim, é o caminho de todos nós, né? Nascemos, crescemos, desenvolvemos e em algum momento deixamos essa existência, pelo menos nesse plano da qual a gente conhece. E ela é uma figura emblemática na minha vida, né? Como disse, fui criado por ela, teve uma vida assim muito profunda, mas uma pessoa de uma sabedoria, né? Nunca foi uma pessoa letrada, né? Sempre uma pessoa muito simples, vem de uma criação, ela foi filha de criação, foi pega para ser empregada doméstica numa casa, perdeu a mãe de sangue mesmo quando ela tinha 3 anos, o pai faleceu muito jovem, então, como eu disse, foi pego por essa família. Então ela tem uma vida, assim, uma história de vida muito profunda, né? Muito ligada às raízes, né? do brasileiras, mineira, aquela mineira tradicional, clássica, né? E ela, ela foi muito importante na minha vida, sem dúvida nenhuma, pela forma como ela criou, pelo seu olhar sobre a vida, suas honestidades, a sua forma de tratar o outro. E então ela exerce um papel muito profundo. Eu tive uma ligação muito forte com ela, né? Ela foi mãe, pai, avó, avô ao mesmo tempo. E então ela se faz muito presente, né? Eu sempre que escrevo, sempre que cito, ela tá em tudo que eu faço. E principalmente por me mostrar um caminho, né? Um olhar de generosidade, de entender o ser humano, né? De não passar por cima de ninguém, valores, né? Num mundo que a gente precisa, que está tudo tão sem referência, né? Sabe, sem referência? Minha avó sempre foi um grande totem, mas não pelo que ela falava, pelo que ela era, né? Porque acho que o mais importante na vida é você ser aquilo que você fala, né? A gente vive uma época que a gente quer dizer o que o outro tem que fazer, a gente está sempre apontando o caminho, só que a gente não faz nada daquilo que a gente fala, né? Minha avó não, minha avó ela tinha muito essa coisa de ser o que ela era, né? Pensar por conta própria, pensar por conta própria. Eu lembro que às vezes ela ficava ali lavando a louça e às vezes eu estava num lugar ali, eu vi que ela estava lavando a louça, ela ia para um canto, para o outro ali, mas eu sentia que ela estava matutando sobre alguma coisa, né? Não tinha quem dizia o que ela deveria falar, deveria pensar. Ela pensava por conta própria e tirava suas próprias conclusões, né? Então isso é muito legal, é muito genuíno, né? E é gozado, né? Porque vem de uma simplicidade que a gente acha que as pessoas simples são extremamente influenciadas. Sim, claro, tem uma série de. Isso não é um assunto tão. Tô sendo um pouco simplório aqui nesse aspecto, mas tem muita gente que dentro da sua simplicidade tem uma profundidade e uma autenticidade muito mais latente do que muitos que se dizem donos da própria vida, enfim, formadores de opinião, enfim, mas. Bom, me perdi um pouco aqui na resposta, porque sempre falar da Dona Nena é algo muito especial para mim. Mas ela é uma grande referência, eu diria que é o grande totem da minha vida, assim, Érico. Uma das suas conquistas até recente, mas um desejo antigo, Patrick, é, tem sido a sua vida de colunista da revista Vida Simples. É uma revista com a qual você e um fiel público tem muita identificação, né? É uma revista de nome autoexplicativo, né? Tem tudo a ver com a vida que muita gente leva e com a vida que muita gente almeja, né? Um objetivo de vida talvez seja
de muita gente ter uma vida simples ou uma vida um pouquinho, ligeiramente mais simples. Então, diz pra gente aí da sua vida de colunista, um misto de conselheiro, de cronista, um cara que continua relatando os episódios aí da sua trajetória, do seu dia a dia, de uma maneira simples, mas com a densidade do jornalista, do contador de histórias que você sempre foi. Quais são as colunas que te deram mais alegria aí nos últimos tempos? E quais são os textos que te causaram reações mais imediatas, mais imediatistas? Ô, Erico, poxa, para mim é uma alegria, né, ser colunista da Vida Simples, é uma revista que eu acompanho desde quando ela nasceu, né? Eu lembro que era da editora Abril ainda, ela fazia uma bela dobradinha era a revista Vida Simples e a Bons Fluidos, né? Então, desde quando ela nasceu, sempre gostei muito da revista e foi legal receber o convite para escrever quinzenalmente lá no portal da Vida Simples, né? E claro, alguns textos também vão para a revista. E, poxa, para mim é uma alegria muito grande, porque, como eu disse, além de gostar da revista, eu consigo exercer ali trazer um olhar, né, sobre algumas coisas da minha vida, sobre o que eu vejo. Você citou cronista, eu adoro crônicas, e eu lembro que você sempre, antes até mesmo de escrever, né, ou fazia alguma postagem, falou, pô, não para nunca de escrever, tá sempre, eu gosto muito do seu olhar, então, e aí você tendo uma revista que cria essa sintonia, né, com o que eu gosto de falar, do que eu gosto de escrever, com o que eu faço, isso é muito bom. Então, tem tido ótima repercussão, viu, Érico? Cara, já tô para 2 anos, não, 2 anos não, 1 ano e meio, né, de coluna, acho que, sei lá, já tô perto de 30 colunas. E, tem vários, né? Eu gosto, porque eu me preparo para escrever essas colunas, sabe? Como amante do texto, se você quer escrever alguma coisa que tenha uma liga, né? Um sentido mais profundo, você tem que mergulhar no texto. Quando eu vou escrever para a Vida Simples, eu escrevo num dia, depois no outro dia eu dou uma repassada. Eu nunca entrego, vou escrever de manhã que eu tenho que entregar à tarde. Não, eu tenho um certo cuidado com ela, porque o texto gostoso é aquele que você escreve, deixa ele descansar, depois você vai lá e pega, né? Não sei se você faz isso um pouco no teu trabalho como artista, como cartunista, enfim, às vezes, né? Talvez não pela demanda, mas é sempre gostoso, né? Deixa descansar, depois você vai lá e dá aquela retocada, vê o que muda, o que não ficou legal, né? Então, sempre que eu escrevo para a Vida Simples, eu faço isso. Eu escrevo num dia e deixo ela descansar uma noite, eu vou lá no dia seguinte de manhã e dou uma retocada, mudo o que eu acho, acrescento o que eu acho interessante. E tem vários textos. A gente está falando um pouco na pergunta anterior da minha avó, né? Tem um texto que eu falo na semana uma semana antes dela nos deixar, eu falo um pouco do período que eu tive com ela diariamente no hospital, né? Então, eu relato um pouco como é que foi a minha vida naquele momento, trago algumas reflexões sobre a existência. Foi um artigo que repercutiu bastante. Agora, não me lembro como é que foi o texto, assim. Mas é um artigo, sei lá, uns 4, 5 artigos antes, né? Tá bem profundo, assim, que eu falo um pouco da minha avó. Eu tenho um artigo muito interessante também, que eu falo de uma viagem que eu fiz para a Chapada dos Veadeiros, e lá eu vi encontrei uma borboleta azul num momento que eu estava fazendo uma caminhada numa cachoeira, e ali eu filosofei um pouco, trouxe algumas reflexões sobre a vida. Enfim, cara, eu trago algumas memórias, né? Algumas memórias também. Então é muito. Essa semana mesmo que eu escrevi um texto sobre um encontro inusitado que eu tive no meio da rua com uma pessoa que eu achei que viesse me pedir dinheiro, mas eu descobri que ele era um sírio refugiado. Ele me conta a história dele, uma história muito bonita. Enfim, cara, são colunas assim que sempre me tocam e eu gosto. Para mim é uma alegria muito grande estar podendo escrever. E quem sabe, viu, Érico? Quem sabe em breve não sai aí também um livro com essas colunas aí. E falando em reflexões, falando em interpretações, um texto muito pontual seu,
a respeito do Neymar, Patrick, causou o que muitos chamam de polêmica, né? Eu coloco aspas aí nessa palavra polêmica porque muito se banalizou até a força dessa palavra, né? Até se jogou uma luz opaca sobre essa palavra. Polêmica pode ser qualquer coisa, né? Até o Caetano Veloso atravessar a rua no Leblon, né? Mas infelizmente os ânimos andam muito exaltados, ao menos nas redes sociais, né? Pelo menos é o lugar onde a gente mais vê gente de pavio curto e uma capacidade de interpretação de texto reduzida, né? Então, você até se assustou e se incomodou com toda a razão com a selvageria aí dos juízos e talvez o que mais tenha indignado você, eu que eu comentei com você a repercussão desse texto sobre o Neymar, incomodou talvez muito mais do que as reações exacerbadas, incomodaram reações de gente que sequer leu o texto para emitir é, algum, alguma reação esbravejante, né? Então, o que que você depreende disso? O que que você tira de conclusões a respeito dessa experiência de ter uma reflexão sua deturpada, interpretada de uma maneira equivocada? O que que você tira disso de conclusão? Como é que anda o respeitável público leitor da internet, que não encara um texto de mais de 10 linhas e já chama de textão, lê uma manchete e acha que aquilo é que o título é que dá o tom do texto, né? O título, acham que o título resume o texto, e aí o pessoal coloca o fígado acima da razão, né? O coração acima do cérebro. O que você conclui a respeito das reações ao seu texto, a sua reflexão sobre o Neymar? Esse texto que você se refere foi logo depois que o Neymar se machucou, né, no primeiro jogo da Copa. E, rapaz, aquilo mexeu muito comigo, principalmente no dia seguinte, eu dando uma passada nas redes sociais, eu vi muita gente, claro, não são todos, mas tinha alguns comentários, assim, muito é, maldosos, né? Pessoas comemorando o fato de ele ter se machucado, ou muita gente que já não gosta do Neymar e aí achando que ele não faria falta, né? Muita gente que ficou incomodada pela posição política que ele escolheu no processo eleitoral, enfim, e ali destilando muito ódio, né? Em alguns comentários, e foi uma manhã que eu estava passando ali pelo Twitter, e aí eu falei, eu vou escrever um pouco sobre isso, e o que eu fiz? Qual foi a linha de raciocínio do meu texto, né? Eu peguei alguns desses tweets e abri o texto com esses tweets, falando assim, Neymar, bem feito que isso aconteceu com você, né? Alguma coisa assim, Neymar, você está pagando pelo que você fez, quem mandou você fazer isso? Enfim, eu fui separando ali, acho que eu peguei 4 ou 5 tweets, e antes de começar a escrever, eu coloquei esses tweets e falei assim, olha, quem passar pelas redes sociais, agora pela manhã, vai ver comentários semelhantes como esse ou até piores, né? E aí depois eu fui discorrendo, dizendo o seguinte, que quando a gente tem uma mentalidade de guerra, né, quando a gente desumaniza, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente desumaniza alguém, como o caso ele estava sendo desumanizado ali, como se ele não fosse um ser humano, eu costumo dizer que esse é um primeiro passo para a guerra, né? A gente vive uma era muito bipolar, muito polarizada, né? E quando a gente vai desumanizando o adversário, por mais que eu não goste, é um primeiro passo para a guerra, né? Quando a gente pega a história dos grandes conflitos, das grandes guerras, a gente vai desumanizando, vai minando a força do outro, né? Então eu fui escorrer um pouco, meu texto era basicamente pegar esses comentários e falar que esse era um primeiro passo para a guerra, que você pode não gostar do Neymar, mas não precisa, né, comentar sobre isso. Mas e o que aconteceu como fenômeno? Que acho que essa é a pergunta que você me faz e que a mim causou também um grande espanto. As pessoas começavam a ler o texto
com aqueles comentários, achando que eu estava falando aquilo. E a pessoa ia lá e destilava, falava, você é um idiota, por que você está falando isso? Ou de um lado ou do outro, né? Ou quem era pró e quem era contra o Neymar, quem gostava ou quem não gostava, e ali destilando ódio pelas 4, 5 primeiras linhas, sem saber o que eu queria dizer no texto. Ao ponto de depois eu colocar assim, leia até o final, mesmo com aquela fala, leia até o final, as pessoas não leem. E que conclusão que a gente tira? A gente já vai para um texto, a gente já vai ver alguma coisa armado. Você, uma coisa interessante aqui pensando, né? Você começa a ler um texto, você automaticamente você já aciona alguma coisa em você que te arma e aí você não quer nem saber, você já vai lá e dá sua opinião sobre uma coisa que você nem leu, né? Ou que acionou alguma coisa mais profunda dentro de ti, né? Então foi um pouco nesse sentido que me indignou, assim, sabe? E foram repercussões, assim, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. No LinkedIn, que é uma rede social que a gente usa mais, até profissionais, que em tese isso é parte de um princípio ali, que as pessoas têm até um cuidado, uma formação mais cautelosa para alguns aspectos. Não, foi um banho de água fria, viu, Érico? E que mostra que realmente, cara, a gente está numa época em que tudo está fragmentado, né? A gente está muito fragmentado. Patrick, vamos para a questão final, a questão de milhões, né? A questão que milhões de pessoas gostariam de ter uma resposta confortante, né? Mas que o horizonte talvez não permita uma resposta pronta, uma receita ou uma fórmula para a gente encarar o ano de 2023, né? A gente está gravando o nosso podcast aqui, está conversando, batendo esse papo em dezembro de 2022, às vésperas de um novo governo no Brasil, às vésperas de uma realidade com novas pessoas aí nos postos-chave da nação e depois de anos difíceis, anos conturbados e ainda com uma incerteza no ar. Eu te pergunto, até confiando na sua interpretação de um cara que teve do lado de dentro do balcão, né, como gerente de jornalismo na Rádio Jovem Pan, e que há algum tempo já, desde 2019, você está fora do seu ambiente, desse ambiente diário de tensões de uma redação, né? No caso, uma redação de rádio. Como é que você faz? Qual é a sua interpretação com relação ao nosso futuro próximo desse nosso país? Talvez não seja um tipo de reflexão que você faça com muito conforto, mas eu vou arriscar aí te perguntar isso. O que será de nós em 2023? Pois é, acho que como você bem destacou, eu tô fora, né, do jornalismo diário já há 4 anos, enfim, acompanho de uma outra maneira, vivi isso intensamente, né? Então falo hoje de um lugar que eu não tomo um lado ou outro, isso, fica em cima do muro, né? Muita gente fala, você é muito em cima do muro, você não tem uma opinião sobre isso, sobre aquilo, né? E eu entendo, né? Porque a gente vive num momento que a gente precisa, parece que se você não tem um lado, você não é um patriota, ou se você tem um lado, você é um traidor do outro, né? A gente vive muito essa dualidade aí, né? Essa polaridade, né? No caso aí, falando de política, né? E que, assim, o que eu posso falar é que quando a gente define qual é o inimigo, a gente se separa, né? A gente não vê que a gente também é o outro, né? É, eu acho que essa mentalidade de guerra, né? Porque você vê os sistemas políticos, você precisa ter um inimigo, né? Você precisa
o outro é o inimigo e você tem que combatê-lo, né? E aí quando você combate, você chega lá, o teu poder, e o que perdeu tem que voltar para conquistar aquilo. Então é uma eterna guerra, né? De narrativas, né? E todos se julgam salvadores, né? Então é o meu grupo, é o jeito que eu penso que é o certo, o seu não. Isso me cansa um pouco, né? Eu não estou dizendo que não precisa ter, a gente precisa ter alguém que esteja no poder ali, mas essa fórmula de a minha maneira é a certa e a sua é errada, né? Eu sou esquerda ou sou direita, ou é desse jeito ou não, para mim tá desmoronando um pouco, né? Já não faz mais sentido essa. Eu vejo muito a política por outros aspectos, né? A gente precisa mais integrar do que separar, né? A gente precisa parar um pouco de querer ser salvador, né? E de olhar as coisas por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, né? E, e essa perspectiva, ela é um pouco a verdade, né? A gente precisa ser um pouco verdadeiro com a gente, né? E então, eu sei que parece que eu estou rodeando para responder a tua pergunta com relação a 23. Eu espero que a gente consiga integrar um pouco mais, mas do jeito que foi essa eleição, né? Eu acho que o país está dividido ainda. O Lula, a aliança que ele criou de tentar agregar, né, o maior espectro político possível, é uma aposta, mas falta um pouco, né, eu não sei, me falta um pouco de verdade mesmo, mais profunda. Eu acho que tudo é uma conjuntura, né? Eu acho que esse amplo governo, né? Por exemplo, a própria resistência do Bolsonaro também, de um outro lado, está tudo muito dividido. Então, eu acho que existe uma crise. O que eu quero dizer é o seguinte: tem uma crise aí também a ser enfrentada em 2023, que é essa crise da divisão, né? E espero que ele faça um bom governo, vai. Vamos torcer. Eu não estou muito otimista por esse aspecto, não, sabe, Érico? Eu acho que tem muitas coisas que vão vir à tona ainda, sabe? Muitas coisas que vão vir à tona nesse processo, né? Eu acho que até 2026, esses 4 anos, eu acho que a gente está vivendo ainda um período de muito fim de cauda de furacão, sabe? Tem muita coisa ainda nessa cauda desse furacão que ainda não foi mexido, né? A própria legitimidade, a forma como foi a própria candidatura do Lula, né? Me causa aí, ele conseguiu, claro, ele é uma força política gigantesca, mas que também foi tirada do governo. Uma coisa que sempre me intriga, né? O que é de fato uma possibilidade de um bom governo, o que é também algo vingativo, né? Essas primeiras composições aí do seu ministério têm causado um pouco estranhamento de um velho governo, né? Enfim, eu não estou muito confiante, Érico, mas como costumo dizer, vamos esperar um pouco, né? Vamos dar um tempo aí. Mas eu não estou muito otimista não, meu caro, para ser muito sincero para você, viu? Meu amigo Patrick Santos, queria te agradecer imensamente e mais uma vez pela sua participação, pela sua generosidade aqui em atender a este ilustre podcast. Você incentivou, você é um grande incentivador aí, uma espécie de patrono desse ilustre podcast, um podcast que se faz ilustre pelos convidados, né? Não necessariamente por quem o conduz, né? Mas eu estou aprendendo, um dia eu chego lá, né? Deixa as suas redes sociais para quem não te conhece ainda conhecer o seu trabalho, conhecer o seu livro 45 do Primeiro Tempo, conhecer o seu documentário Pausa, conhecer a carreira de um jornalista, um humanista acima de tudo. E como podemos encontrar o Patrick Santos nesse nosso mundão virtual de meu Deus.
Ô, Érico, pô, é sempre uma alegria, cara, falar com você. Queria muito te agradecer, viu, esse convite aí. É sempre gostoso, né? Essa liberdade que você dá, que você conduz. Você é um ilustre condutor desse podcast, sim, que eu vi nascer, como disse na primeira resposta. É muito legal, você, né, você conhece o assunto, uma das grandes virtudes suas, assim, é ser apaixonado pelo que faz, e quando a gente é apaixonado pelo que faz, a gente faz o melhor, né? A gente entrega o melhor, e você é uma referência nesse aspecto, então é muito legal, a gente vê verdade, né? Até da resposta anterior, eu acho que assim, o que a gente precisa é verdade, a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Só vamos ter bons políticos se formos verdadeiros como pessoas, né? Porque acima, antes de políticos, nós somos pessoas, né? Então, e você é muito verdadeiro no que faz, então, para mim é uma alegria muito grande tá participando desse podcast com você. E vida longa ao Ilustre Podcast. E deixo aqui as minhas redes sociais, é o patricksantos.oficial lá no Instagram. Tem também o meu LinkedIn, né, o Patrick Santos. E, enfim, e deixo um convite aqui para acompanharem meu podcast, que é o 45 do Primeiro Tempo. Tem lá também várias entrevistas muito legais. Tem uma turma muito interessante, trazendo olhares sobre a vida, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre transformação de vida, enfim, são sempre conversas muito gostosas, como essa aqui que eu tô tendo com você. Tá bom, meu querido? Um ótimo ano para você e para todos os ouvintes do Ilustre Podcast. Abraço! Muito bem. Este foi mais um episódio do Ilustre Podcast, agora com Patrick Santos. Deixamos para o final aqueles recadinhos de sempre que você já sabe. Estamos no Instagram, @ilustre.podcast. Lá você pode encontrar a nossa agenda semanal de novos episódios. Estamos nas plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. E estamos também no nosso canal do YouTube, Ilustre Podcast. Ative as notificações, se inscreve lá, ativa o sininho, assim você não perde nenhum episódio. E tanto nas plataformas de áudio quanto no nosso canal do YouTube, você pode encontrar as dezenas de episódios com os nossos ilustres convidados da nossa primeira e a nossa segunda temporada. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Até a próxima!